Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Last Mile Podcast. A gente está aqui no estúdio da Zumi Produções, diretamente do Costão do Santinho, em Florianópolis, pelo menos a minha terra natal aqui. E estou aqui, obviamente, com o Matheus Coferri. A gente está muito feliz e a gente queria agradecer à Pronet por nos ceder esse espaço para a gente poder ser o podcast oficial do evento. E a gente não poderia começar com um convidado mais especial, né, Coferri? E aí vou te deixar apresentar o nosso convidado aí da primeira gravação da manhã. Primeira gravação nesse lugar maravilhoso, né? Bom dia ao Bruno, agradecer a Zoom, agradecer a Pronet, toda a organização. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Não poderia ser diferente, o nosso primeiro convidado, um dos responsáveis ou o principal responsável aí por tudo isso acontecer, né? Nós estamos aqui com o Amilcar, que é o presidente da Pronet. Ele assumiu aí no ano de 2024. Veio aqui bater um papo, fazer a abertura aqui do nosso podcast, discutir um pouquinho das pautas, falar um pouquinho do evento. Então, seja muito bem-vindo, Amilcar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo evento. A gente está aqui no começo e já está impressionado com a organização, com a beleza de tudo, dos estandes. Tá maravilhoso mesmo. E seja bem-vindo ao Last Mile aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo aí, o pessoal do podcast. Muita felicidade de estar aqui hoje, né? Um sonho que está se realizando. A gente trabalhou um ano para que esse evento acontecesse nesse formato, né? Mudamos bastante o formato do evento, né? Ontem eu ainda estava conversando com um palestrante. Tivemos a ousadia de mudar, né? E acredito que estamos hoje, né, celebrando essa mudança, né? Então, um evento, hoje temos 1.300 inscritos, mais ou menos. Eu não tenho o número atualizado, deve subir um pouquinho aí, né? Mas a gente hoje ontem à noite já tinha 350 hóspedes aqui para o evento. Então, ontem mesmo já começou o evento. O evento não começou hoje, começou ontem à noite, né? Então, para nossa grata surpresa, né, o associado veio em peso para o evento, né? Tem muito dono de provedor no evento, que era uma coisa que não estava mais acontecendo. Hoje voltou a acontecer, o dono do provedor está aqui, né? Então, isso é de suma importância. Por quê? Porque quem toma, de fato, a decisão, né? Quem tem o peso da decisão é ele, né? Então, a gente está trazendo todo esse empresariado de volta para os eventos da Pronet, para estar mais junto da Pronet. Por quê? Porque a Pronet nada mais é do que o associado, o dono do provedor, né? Então, tipo assim, se o dono do provedor não participa da vida da Pronet, ela perde força, né? Conseguimos bater o nosso recorde de associados, né? Do ano, a gente tinha um número de 160 associados até fevereiro do ano passado. A gente queria chegar em 200 esse ano, já estamos em 207 associados, então a gente bateu a nossa meta, né? Então estamos crescendo, né? Estamos cada vez mais participando, né, dos desafios e das atividades que necessitam uma associação, né? Então estamos presentes aí em Secretaria de Fazenda, em Assembleia, em Celesc, em várias frentes atuando, né? E hoje, até aqui no próprio evento, vai estar também o pessoal da Celesc, vai estar o pessoal da Alesc, vai estar o pessoal de SCTI. Então, todas as esferas que envolvem a associação, desde o associado a órgãos públicos, estão todos aqui hoje reunidos, né? Então, hoje e amanhã. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter, de fato, uma imersão de network, né, de experiências, enfim, de tudo que envolve o nosso meio provedor de internet regional. Que legal, Amilcar. De fato, é muito importante a gente sair um pouquinho dessa bolha, né, de só o provedor evento, provedor fornecedor, dono de provedor vendo um cabo, vendo uma ONU, vendo um equipamento e ampliar essa visão dele, né, com o governo, com políticas públicas, inovação do nosso estado, né? Então, sem dúvida. Muito bacana essa iniciativa. Eu queria te perguntar, Amilcar, até para você se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho da tua trajetória de telecom, que é uma experiência aí longa, né? É um dos primeiros provedores aí, se eu não me engano, de Floripa, né? A Intercorp é um dos primeiros. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu começou aqui na região, para a gente saber aí, e nossos ouvintes também, te conhecer um pouquinho melhor. A Intercorp nasceu em janeiro de 97, firmou o contrato social em julho de 97, né? Com o objetivo de quê, né? Inicialmente, a gente já trabalhava muito na questão da informática, né? Aquela coisa de microcomputador, informática, enfim, a gente estava lá já naquele movimento e começamos a identificar essa questão da internet, né? O que mais saltava aos olhos na época era que eu podia me comunicar
um primeiro momento, né, pelos chats de bate-papo, BBS, depois foi para uma evolução natural, mas a gente conseguia se conectar na internet, conseguia fazer vários serviços dentro da internet que até então eram serviços extremamente burocráticos, que você tinha que se deslocar até repartição, banco, enfim, todo esse cenário, né? E aí começaram a surgir os portais, os primeiros portais, né? Onde você tinha a notícia online, né? Mais rápido do que um jornal, e por sua vez você também conseguia se comunicar através de um e-mail, né? Então vejam que isso aconteceu lá no final da década de 90, tudo baseado em acesso discado, né? Quando a gente abriu a primeira linha de escada, o nosso modem era de 33.600 kbps. Vejam que é uma velocidade muito baixa, né? Mas para a época, qual era a grande vantagem, né? A grande vantagem era o quê? É que poderia-se ter um ganho já de performance, de trabalho, usando os serviços baseados em internet, em IP. Então, aquilo ali foi uma mudança brutal, né? E dali foi só acelerando. E a gente foi junto, né? Então, no segundo momento, o que acontecia? Já não se tinha tanta linha telefônica, né? Porque era no momento de pré-privatização ali, pós-privatização, bem no início, final dos anos 90. E o que aconteceu? A gente viu que linha telefônica começava a ter certos problemas, que o escritório não tinha linha sobrando, não era tão fácil conseguir uma linha telefônica, então ele precisava ter a conexão com a internet, né? Então, o que a gente enxergou nisso, né? A gente enxergou o famoso Wi-Fi. E a gente viu que que se vendia nos Estados Unidos para ambiente indoor, já tinha alguma coisa outdoor, tudo muito caro, porém a gente, no Brasil, conseguiu adaptar a um preço que cabia dentro do provedor, né? Então, a gente dali migrou fortemente para acesso via rádio, né? E ali a gente foi crescendo, a Intercorp foi crescendo, né? Depois a gente começou a ter os problemas do rádio, do dia a dia, e fomos aí verificando que está faltando capacidade. Está faltando capacidade, rádio tem limitação de capacidade, e aquilo ali incomodava, e a gente, em franca expansão, mas tinha essa dificuldade. E o que a gente fez? Passamos, então, os primeiros cabos de fibra. E ali, sim, ali a gente viu que, meu Deus, agora a capacidade Decolou, né? Decolou, né? Isso mais ou menos que ano? Isso era daí, a gente já estava ali em 2010, 2015, por ali. A gente começou com fibra, né? Então, só que era muito caro. Era muito caro, né? E máquina de fusão era mais caro ainda, o TDR então nem se fala, né? Nossa, o TDR era absurdo. Era um absurdo de caro, né? Então a gente tinha essas dificuldades, né? Conseguia um ou outro cabo que a gente comprava, principalmente um fim de bobina, vamos dizer assim, a gente não conseguia comprar a bobina inteira. E aí o que a gente começou a fazer, né? Dentro dos nossos POPs, os links que eram via rádio, a gente passou a fazer o quê? Não a última milha do cliente em fibra, mas sim interligação de POPs. Ali a gente já conseguiu um ganho de performance. E aos poucos a gente, na medida do possível, foi migrando isso, os clientes muito pontuais, clientes que precisavam de mais banda, clientes que tinham uma capacidade também de pagamento melhor, porque também não adianta eu querer inventar para um cliente na época um link, por mais que seja estável, isso e aquilo, que ele também não tem capacidade de pagamento. Então isso também fugiu um pouco, né? E aí nisso a gente foi se especializando em atender as empresas que eram do ramo elétrico, né, que era no final dos anos 90 também houve privatização da geração da energia. E aí a gente foi se especializando nessas empresas, porque essas empresas precisavam de algo um pouquinho diferenciado. Então, a gente foi se especializando nesse ramo e foi atendendo essas empresas, foi colocando empresas. E em 2000, eu não quero mentir, acho que foi 2013 ou 2014, a gente virou outra chave do provedor, que foi o quê? Não mais atender pessoa física, e tão somente atender pessoa jurídica. Ali foi outra mudança dentro do provedor, né? Que aí foi um baque meio grande, por quê? Porque até então você era acostumado com todo dia entrando contratos de pessoa física, né? E todo dia ativação, todo dia aquela correria, né? Ativa 2 clientes de manhã, 3 à tarde, né? E reza para não chover, enfim. A gente vinha naquele ritmo acelerado, e aí quando a gente notou que, cara, mas espera aí, algumas coisas a gente é melhor, outras a gente é pior.
A gente, de fato, é pior no atendimento de pessoa física, a gente é melhor no atendimento de pessoa jurídica. Então, o que a gente fez? Focamos nesse público. Né? É um público mais exigente, sem dúvida, né? Mas é um público que a gente se identificava melhor. E nessa identificação, a gente foi trabalhando a carteira de PJ. E a gente foi vendo que isso era onde, de fato, a gente tinha realmente um network melhor, tinha um conhecimento mais a fundo e era onde a gente conseguia realmente entregar um produto com valor agregado maior. Então, foi ali que a gente deu uma outra guinada, só que, ao mesmo tempo, né, bateu um momento vamos dizer assim, de insegurança, porque não entra contrato todo dia. Exato. Ciclo médio de vendas alonga, né? Então, assim, né, se prospecta muito e a venda não é uma venda, vamos dizer assim, tanto de emoção como numa carteira PF. Né? Então, é uma venda que precisa ter um início, meio, fim, apresentação de propostas, quais são os objetivos da proposta, vai atender o cliente sim ou não, é aquilo que de fato ele está buscando sim ou não. Então, você fica nisso, né? É algo assim, né? Num primeiro momento, você fica meio perdido, vamos dizer assim, né? Dá um choque dentro da empresa, porque para quê? Para justamente pensar e poder entregar esse valor agregado. Só que, nesse primeiro momento, realmente, o ambiente ficou bem conturbado. Por quê? Porque a parada, né? Vamos dizer assim, a troca de paradigma, a mudança, gera, num primeiro momento, uma série de conflitos, uma série de divergências, e você tem que fazer o quê? Chama todo o time, aglutina todo o time e diz, gente, não se preocupem. Está tudo certo dentro do objetivo traçado. Então, a gente precisa ter o que em mente? A gente precisa ter que nós vamos entregar menos conexões, porém com valor agregado muito maior. E foi isso que a gente fez. E hoje a Intercorp tem na base dela 260 clientes, e sobraram ainda alguns PFs antigos na base, mas, enfim, hoje ela tem, né, uma rede toda de fibra ótica, a gente não trabalha mais com rádio, né, porque muito pela capacidade, problema de ativação, enfim, uma série de outros problemas. A gente migrou tudo para fibra ótica, né, e hoje a gente tem uma carteira de 260 empresas que estão com a gente, né, trabalhando exclusivamente, né, nessa questão do quê? De superar a expectativa dessa empresa diariamente. Todo dia, quando eu acordo, eu penso, eu tenho que superar a expectativa do meu cliente. Se eu não supero a expectativa do meu cliente, nada vai bem. Ele não é um contrato que segura muito esse cliente. Sem dúvida. Eu preciso superar a expectativa. Como é que eu supero? Chegando na frente, mitigando qualquer tipo de problema, trabalhando a fundo no cliente e na base de clientes que hoje já está na empresa. Né? Então, assim, a gente não trabalha mais tão fortemente em trazer um cliente. O custo de trazer o cliente hoje para nós dentro da Intercorp é maior do que manter. Né? Então, eu foco no quê? Em manter esse cliente. Claro. Eu tenho um custo de manutenção de cliente? Tenho. Sei qual é o custo? Sei. Mas a gente entende que buscar esse cliente na rua hoje está mais caro do que manter esse cliente. Então, o foco nosso, basicamente, hoje é esse. Né? Perfeito. Ampliação dentro de uma razoabilidade, né? Então, tipo assim, vamos pegar um cliente dentro de um raio de 10 km lançar cabo. Não. Né? Esse dinheiro todo de investimento, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para dentro e, quem sabe, fazer um upgrade aqui, outro ali, e focar no meu cliente. Melhorar, e melhorar mais o atendimento para quem melhorar, já está dentro. sim. Show. Sem dúvida. Fantástico. Isso é muito legal porque a gente está falando de foco, né? E muitas vezes o empreendedor, de maneira geral, a gente pode falar por conta própria, a coisa mais fácil do mundo é desviar o foco, né? Porque a gente vê oportunidade de tudo que é canto. Então tem uma estratégia, tem um foco e, ao mesmo tempo, ter um pouco mais essa operação na mão. Né? Sim. Porque aí vocês conseguem realmente olhar para o cliente e manter esse ticket ao longo de muito tempo, ir aumentando, criando margem, gerando caixa. Hoje, tá? O tempo médio do meu cliente dentro da operação, a Intercorp hoje tem 26 anos, né, desde o seu estabelecimento, 25, perdão. E hoje, tá? Eu tenho um cliente que está comigo há 20 anos. Caramba, cara. Então veja PJ. que é um PJ, 20 anos comigo. Tá? Eu tenho... não vou falar os nomes, né? Mas porque senão talvez eu seja injusto com outro, mas o tempo de vida média do meu cliente dentro do provedor hoje está em 8 anos e meio. Olha só. Entende? Isso é Então, surreal. Pro mercado de entende? hoje Então, é tipo assim, surreal, pra por que baixou esse número, tá? Esse número era maior. Por que baixou? Pela pandemia. Sim. Eu perdi muito cliente
principalmente, vamos lá, estamos no Costão do Santinho, é meu cliente desde 2009, se não falha a minha memória, tá? Esse cliente do Costão do Santinho, vamos dizer assim, eu não perdi, eu suspendi o meu contrato com ele durante 6 meses na pandemia. Entende? Então vejam que eu perdi toda a rede hoteleira que eu atendo, eu perdi toda ela. Tá? Hotéis, eventos, negócios, de N formatos, que migraram para um negócio home office, ou realmente não suportaram, ou não se entenderam, ou aquele negócio que já vinha lá no fio da navalha pronto para não dar muito certo. Então, eu perdi, na pandemia, 1 ano e meio de serviço, eu perdi. Dinheiro pra caramba eu perdi na pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu me reinventei na pandemia. Claro. Tá? Por quê? Porque os clientes que estavam dentro da minha carteira, eu não botei cliente novo na pandemia, tá? Só para vocês entenderem. Os clientes que eu perdi. Ficaram todos numa carteira de clientes inativos. Então, o que eu fiz? Uma hora eu vou voltar nesse cliente, ok. Voltei em 75% desses clientes, eu voltei. Né? O Costão do Santinho é o exemplo mais clássico disso. Os clientes que estavam na minha base e que eu enxerguei oportunidade de crescimento, tipo rede de supermercados, para só trabalhar basicamente com carrinho eletrônico, né? Venda online. Então, o que precisou fazer? Rede de Wi-Fi melhor, porque não tinha cliente, mas tinha funcionário bipando o produto. Então, precisava de uma rede de Wi-Fi. Eu tenho uma rede de supermercado que eu atendo que eles saíram de 8 pedidos na semana para 85 no dia. Então, precisou o quê? Reformar e reformular a rede de Wi-Fi interna, capacidade de link, tudo. Mudamos da noite para o dia dentro de uma pandemia. Como que você atende esse cliente? Chegando na frente. Que reinvenção, né? Que reinvenção, né? Então, vejam assim, o segundo caso assim que foi muito emblemático, assim, muito, né? A Intercorp atende o novo terminal do aeroporto aqui de Florianópolis, o Ercílio Luz. Aquele aeroporto foi privatizado, se não me engano, 2016 ou 2017, por ali. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Mas é por aí mesmo. Eles abriram e o presidente foi muito enfático, ele já queria abrir começo de 19, não deu certo. Faltava estrada, faltava algumas coisas em termos de obra mesmo, de engenharia. E ele falou, eu não sei se vocês vão dar conta, mas o novo terminal abre 1º de outubro de 2019. Eu estava numa reunião. Né? Nesse dia, isso já era maio. Isso era final de maio. O que eu fiz? Eu tinha só um acesso de terceiros, um transporte, que eu atendia, o terminal velho, e que eu conseguia aquele cliente por quê? Porque no dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal, não sei como, me encontraram e falaram, eu sei que vocês são o único que vão dar jeito na nossa vida. Eu digo, eu não sei nem qual é o teu problema, mas eu estou aqui para te ajudar. E aí, o Cláudio que me ligou até. E aí, eu disse, tá, qual é o teu problema? Não, porque nós somos a Floripa Airport e a partir de 1º de janeiro a gente assume o terminal velho do aeroporto Ercílio Luz. Eu falei, tá, tudo bem, o que tu precisa? Eu preciso de um link de 200 mega. Deu, fera. Como que eu vou conseguir isso em tão pouco tempo? A caixa de emenda era na frente, só que a passagem do cabo é todo subterrâneo, do terminal velho, tudo caixa velha, tudo galeria velha, né? Eu lembro disso aí. E a gente, o que fez? A gente conseguiu. Dia 23 de dezembro, estava o link up. 200 megas, entende? E os caras me falaram assim, velho, você não sabe o tamanho do peso que você tirou das nossas costas. Imagina. Porque o time da Infraero literalmente virou as costas e agora tu é o privado, o problema é teu, né? Mas, te vira. Então, a gente dali iniciou, né, uma parceria e o aeroporto, eu cheguei lá nesse mesmo formato. Por isso que foi um grande desafio, porque eu levei uma fibra, eu tinha uma fibra chegando na Lagoa da Conceição, levei até lá. Eu, há 2 semanas de inaugurar o aeroporto, era o único provedor dentro do aeroporto com estrutura montada. Eu hoje tenho 85% das lojas, eu só não tenho a turma que é público, né? Setor público. Polícia Federal, né? DENIT, aquelas coisas que estão lá dentro, a NTT que está lá dentro, enfim, Polícia Civil, DETRAN. Por quê? Porque isso aí vem muito de licitação. Claro. E a Intercorp não participa de licitação, né? Então, a gente hoje tem 85%, por quê? Porque eu cheguei 2 semanas antes de inaugurar
o aeroporto, eu estava lá só com uma planilha debaixo do braço tirando pedido. Era o primeiro, né? Era o primeiro na fila, eu estava lá na frente. Só assina. Então, esse olhar desafiador eu assumi. Só que 6 meses depois fechou por causa da pandemia. O que aconteceu? Não voltou o payback. Claro. Foi-se para o espaço, fluxo de caixa, foi tudo para o espaço. Por quê? Porque era cancelamento atrás de cancelamento. E o aeroporto ficou funcionando muito precariamente, mas ficou funcionando, né? E aos poucos foi voltando. E a gente, o que fez? A gente bancou tudo aquilo ali. A gente tinha um acordo com o aeroporto, a gente bancou tudo aquilo ali. Então, foi um outro caso, assim, extremamente emblemático, assim, sabe? Então, vejam que a Intercorp é muito focada nisso. Os problemas vão surgir, sem sombra de dúvida. Eu só não sei ainda o dia e a hora. Mas eu me antecipo a muito dos problemas. Muito, muito, muito. Né? A empresa é muito focada no quê? No quem está na base, como que eu atendo, como que eu posso fazer. A gente, por exemplo, não tem call center, não tem 0800. Cliente que liga para mim tem um atendimento direto. Eu tenho uma pesquisa feita que 92% dos meus problemas eu resolvo nos primeiros 5 minutos da chamada. Os outros 8% são o quê? Realmente, né? Rompimento na rua, não há o que fazer. Falta de energia elétrica, não há o que fazer no cliente, né? Claro. Então, a gente trabalha com números, né? Muito focado nisso. Para quê? Para que a gente entregue realmente um valor agregado e supere a expectativa do cliente. Sem isso, eu sou mais um. Que show, cara. Isso é muito legal, né, Coferri? Porque a gente vê muito esse movimento que o mercado está percebendo de que o B2C ele saturou. Então agora todo mundo está começando a olhar para o B2B, mas o B2B não é tão simples quanto parece. Não. Exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de infraestrutura. O cliente não está buscando apenas o preço, ele quer a confiança, ele quer a estabilidade, ele quer a segurança, ele quer o relacionamento. Então acho que o Amilcar tem passado. Sabe o que o cliente quer, cara? O cliente quer o seguinte: eu tô com um problema, ok, daí tá tudo bem, eu tenho um problema. Quem que vai resolver em que tempo? Se eu tiver que abrir um 0800 numa operadora, é 40 minutos para esse protocolo chegar a alguém que vai analisar. Alguém inicial, né? Alguém inicial. Sendo que quem recebe esse primeiro contato, um N1, vamos dizer assim, é alguém que não sabe nem quem tu é, nem qual é o teu problema. Tu falar em perda de pacote, eu nem vou usar a palavra em inglês, porque senão as pessoas não entendem muito, mas perda de pacote, latência de pacote. Entende? Então, tipo assim, você tem que saber que o cliente, em alguns casos, vai te ligar. A minha internet está lenta. Você tem que interpretar qual é a lentidão, qual é a aplicação que está gerando a lentidão, entende? Pode ser uma videochamada, pode ser só um download, pode ser, enfim, qualquer coisa. Né? Às vezes pode ser num problema, numa operadora, numa chegada no destino final. Então, se você trocar a saída aqui, resolve o problema. Então, isso tudo faz com que a gente trabalhe, né, ao máximo possível, antecipando-se aos fatos e aos problemas. Show. A gente procura sempre isso. Né? Então, isso é um diferencial nosso. Isso é nosso. Isso é o nosso DNA. Isso é o DNA da Intercorp. Entende? Isso é nosso. Isso não é de que é um protocolo que a gente pegou aí, comprou, chamou uma consultoria. Não, cara, isso é muito nosso. Desde a criação. Desde a criação. Isso é muito nosso. Então, assim, e isso é uma cultura. Não, cultura não se vende. Todo mundo ali, né? A cultura não se vende, entende? Os meus funcionários, os meus colaboradores, cara, todos eles sabem da cultura. Sabem da cultura. Então, com tudo isso, o que a gente ganha, né? Superação de expectativa de cliente fiel, cliente que fica mais tempo na base. Com o passar do tempo, esse ticket tende a aumentar a rentabilidade. Não é o lucro, não confundo lucro com rentabilidade. Eu falo isso muito para muita gente. A rentabilidade desse cliente. Com certeza. Perfeito, perfeito. Não, que aula de B2B em tão pouco tempo aqui, né? Eu acho que até você escreveu muito legal essa semana, eu li, que não é um copia e cola do B2C, né? O B2B não é... Longe vou disso. Colocar uma ONU lá e atender o B2B igual Longe atender o disso. B2C. Eu acho que isso é a validação na prática de anos aqui que a gente está ouvindo. Muito legal, Amilcar. E aí você veio com a Intercorp, então, todos esses anos, chegou aí majestosamente até o ano passado, que você assumiu a Pronet, então. Sim. Conta pra gente como é que foi essa tua eleição aí, né? Essa tua colocação e quais são as tuas... qual foi a tua ideia inicial ali quando assumiu, né? Bem, eu sempre participei da Pronet não como conselheiro, mas como um sócio.
né? Dava minhas opiniões, tudo ali, sempre participei dos eventos. E, né, assim, nunca me envolvi muito a fundo, porque não tinha tempo. Eu já tive uma má experiência na década, nos começos dos anos 2000. Uma turma aí antiga aí da Abrint sabendo do que eu estou falando também. Enfim, a gente tomou umas decisões aí erradas, enfim. Né? E eu um pouco me afastei disso, não mais de estar tão na linha de frente, né? E dei foco na minha empresa. A verdade é essa, né? Vou trabalhar e vamos para frente, né? A Pronet, uma associação muito nova, de fato, né? E ano passado, janeiro do ano passado, o Everson Mai, da Mais Internet, me chamou. Pô, Milka, cara, tu é uma liderança local aqui, não quer entrar na Pronet? Eu falei, cara, não sei nem muito assim o que fazer, como é que é, tô longe disso. Tá? Tô enferrujado com relação ao associativismo. Meus palpites são muito nos encontros só, mas tô longe um pouco disso, cara. Não sei se vou agregar muita coisa. Não, cara, vai que tu vai agregar, tu vai ver que vai ser diferente. Eu tô saindo da Pronet, tô indo para a Abrint, então, cara, eu queria muito que tu pelo menos escrevesse teu nome lá. Ah, tá bom, vou escrever meu nome lá. Cara, participo muito pouco. Ninguém vai nem votar em mim, né? Pensei comigo. É isso que chega daí o dia da eleição, a Assembleia, né? Que era a véspera do evento do ano passado. E a gente estava lá na Arena Opus, lá, e a Assembleia, apresentamos números lá, e eu só ali, né? Participando ali, né? Um ouvinte, dando muito pouco palpite ali, falando muito pouco, e de repente, eis que vamos para a eleição, então tá, então vamos, né? Eu falei, não, beleza, eu vou votar em mim. Para não dar zero, eu vou votar em mim, né? E aí sai o resultado. Quando sai o resultado, eu e mais outro conselheiro somos o segundo mais votado. Deu, caramba, velho, perdi por 2 votos para o primeiro. Falei, caramba, quanta gente votou em mim, que loucura isso, cara. O que essa turma tá vendo que eu não estou vendo, né? Enfim, vamos olhar para um lado, vamos olhar para o outro, o que está acontecendo? Esse movimento está mudando. Então virei conselheiro da Pronet. Ok. E dentro da Pronet, na Assembleia, né, dentro do evento, sai o antigo conselho e entra o novo, né? Então, o conselho que estava no biênio 22-24 faz o evento, entrega o evento, termina o evento, assume um novo conselho. E aí dentro da Pronet, são votados os não há chapa, né? Então, você coloca o seu nome, os 7 mais votados entram para o conselho. Tá? Então, não há chapa. Então, pode entrar o Amilcar, pode entrar o Matheus, pode entrar o João, a Maria, pode entrar qualquer um. E nessa entrada, eu estava lá, né, na primeira reunião, e digo, olha, gente, muito prazer, eu sou o Amilcar, eu conheci um outro só, né, e estou aqui para ajudar, que vocês precisarem de mim, eu moro em Florianópolis, né, eu sei que vocês volta e meia vêm à Assembleia, então se precisar de mim na Assembleia, pode contar comigo, reuniões, enfim. Mas a gente agora precisa eleger o presidente, e o Glauco disse que era o ex-presidente, já vinha salientando, gente, eu não posso continuar como presidente, tem que haver um novo presidente. Quem vai ser eu não sei, mas tem que nascer um novo presidente. E naquele mesmo dia, eu levei ele para jantar comigo, para tentar, né, tirar essa ideia da cabeça dele para que ele ficasse mais 2 anos, porque eu acabei de chegar e preciso entender o que é esse mundo, né? Eu não entendo esse mundo. E ele me falou, não, meu cara, tem um problema pessoal, eu não posso continuar, né? Daí eu perguntei mais ou menos, esse conselheiro, aquele conselheiro, o que tu entende? E fui me informando sobre os conselheiros, porque realmente, gente, eu não sabia nada, né? Eu saí do zero, né? Eu estava num mato escuro, sem lanterna, sem nada. E aí no outro dia, um papo aqui, um papo ali, eu comecei a entender um pouco mais e precisou do nome do presidente. E aí eu falei, ninguém queria assumir, eu falei, então deixa que eu assumo. Já que ninguém quer assumir, eu vou assumir então, tá? O Guilherme estava do meu lado, que é o nosso executivo, eu falei, bem, algumas premissas são minhas, alguns pontos de vista são meus, e eu, já que vou virar o presidente, eu gostaria que esses pontos fossem avaliados pelo conselho e vocês aí determinem se concordem ou não, né? Já pensando comigo, né? Eu preciso dar um norte nisso aqui. Claro. Eu preciso mostrar a minha marca, né? Aí eu conversei com o Thiago da Digitotal e ele me falou, Amilcar, o segredo é perseverança. Perseverança. Tá? O trabalho é árduo
às vezes dá 3 passos para frente, 2 para trás, mas, cara, mira um norte, perseverança. Não esqueça essas palavras, né? Aí no dia que eu virei presidente, eu tive que rapidamente, a gente foi apresentado, pediram para eu falar. Eu falei, olha, pessoal, eu estou aqui me apresentando, novo presidente, muito obrigado pela confiança de todos, mas se for para ser igual que está, eu não fico nem um ano. Mas minha promessa é de que no próximo ano vai ser diferente. E foi isso que aconteceu, essa mudança, aqui, né? Né? Estamos aqui, Diferente. Mudou alguma coisa, né? Então, dentro da própria associação, questões contábeis eu mudei, questões orçamentárias eu mudei, questões de participação de evento em Brasília. A gente é uma associação estadual, mas o nosso órgão regulador é nacional. Sim. A gente precisa estar em Brasília. Sim. A gente não vai a Brasília, a gente não é chamado, não é visto, não participa, né? Até o conselheiro Caran da Anatel era para estar hoje aqui, teve um problema de última hora, não veio, né? Mas a gente, enfim, né, sente muito, mas o importante é que a porta está aberta na Anatel, entende? Então a gente abriu porta na Anatel, na Celesc a gente já foi umas 6 a 8 vezes, coisa que até então a gente ia uma vez ou outra, o Pelim recebia muito mal. Hoje a equipe do Marcus recebe a gente de portas abertas, a gente fala com o presidente da Celesc, a gente conversa, mostra para ele, né, a nossa força, o nosso segmento. A gente vai na Assembleia, mostrei na Assembleia já para alguns deputados quem é a Apronet, quem é o nosso setor, aonde a gente quer chegar. Diante disso tudo, o governo do Estado nos chama para fazer o projeto, no primeiro momento, Campo Conectado, hoje Sinal Bom. Que é o quê? Nada mais do que questão de cobertura de móvel, que a gente não se envolve, porque a gente não é móvel, a gente é banda larga fixa, né? E a cobertura fixa, né? Hoje o estado de Santa Catarina é coberto por 93%, né? Sendo que as cidades com 50 mil habitantes para baixo, menos, né? Que é a grande maioria dos municípios, os associados da Pronet têm 90% do market share. Então a gente domina o interior. O interior é nosso. Qual é o nosso próximo grande objetivo? Cobrir 100% dos catarinenses. Sim. Objetivo 2, adentrar nos grandes centros. E nós já estamos fazendo isso. Tá? Os números estão aí para ser mostrados, né? Nós estamos em franco crescimento da banda larga. Então, o pequeno provedor, o regional, o meu associado, está invadindo os grandes centros. Então, nós vamos roubar esse share aí, esse cliente vai vir para o pequeno provedor. É uma questão de tempo, e não é muito tempo. Tá? Então, a gente precisa só meter o foco no negócio. Nós temos que invadir. Essa área hoje é das grandes, que tem um serviço muito ruim, né? Alto índice de reclamação, basta ver nos números de Anatel e Procon. Isso a gente não cabe discussão. Está lá, para quem quiser ver, né? O que é o número de reclamação de um provedor regional, o que é o número de reclamação de uma grande operadora. Né? Então, a gente tem o quê? A gente tem a nossa loja em todo o município. A loja do pequeno o provedor está lá no município, está lá para receber, está lá para escutar o cliente, né? Enquanto que as grandes têm a loja dentro do shopping. Né? E aí você vai lá, aquela fila imensa para receber, enfim. Então a gente tem todo esse trabalho a ser feito. Né? Atrelado a tudo isso, o que mais que a gente tem? A questão do poste, né? Que foi invadido pelas grandes, é algo perigoso de se trabalhar, algo feio para o município, mas a gente está trazendo a solução, que é o quê? Organização do poste. Né? Então, vejam que os pequenos estão participando e estão trazendo solução. Né? Por que a gente quer trazer uma solução? Para melhorar a segurança para quem transita na rodovia e para quem trabalha no poste. 2, o visual. A cidade não precisa ficar essa coisa feia, essa coisa poluída no poste. A gente não precisa ser isso, cara. A gente pode melhorar. A Pronet tem um modelo piloto hoje na Avenida Madre Benvenuta, onde a gente tem 2 trechos, né, com 2 modelos diferentes de organização de poste. Um modelo, uma parte é uma quadra na frente da antiga Oi, um prédio da Udesc novo, né? E lá tem 40 cabos no poste, e a gente organizou os 40 cabos no poste. Tá? Atenção, A segunda parte está ali na frente da concessionária da Nissan, Mercado do Óleo, 1001. Um pouquinho mais para trás. A gente fez 3 quadras
E ali até foi muito engraçado que o pessoal chegou e falou: agora sim o cliente vai ver a fachada da minha loja. Porque nós organizamos, vejam, de 1,40 m de ocupação de cabos em poste, a gente passou para 10 centímetros no modelo de calha. A Pronet vai aumentar o valor do metro quadrado dos imóveis. Vai. Então o que a gente ganhou com isso? Segurança, limpeza, higienização, organização, seja lá a palavra que queira dar. Né? Então a gente ordenou o poste. Não adianta só tirar o cabo velho, você tem que ordenar esse poste num novo modelo de ocupação. E isso a Celesc também está de acordo com a gente. Entende? Então vejam que o pequeno provedor está trazendo uma solução para todos. Eu não estou excluindo ninguém desse processo. Tá? A única exclusão que a gente fez e faz parte do processo é o quê? Cabos antigos de coaxial, seja ele de claro, seja ele de Oi, de Vital, Oi, sei lá, e vivo, esses cabos não podem entrar na calha. Então, tudo que é tecnologia ultrapassada não entra na calha. O que é fibra ótica entra na calha ou entra na organização. Então, a gente tem isso muito claro, está lá, para todo mundo ver, né? E isso faz com que o quê? Com que a gente mostre para a sociedade que a questão do provedor regional, essa essência dele, essa multiplicidade de provedores que existem no Estado, né, façam com que o quê? Com que o cliente tenha uma gama gigante de escolha, ele pode escolher quem ele quiser, né, porque tem oferta. Se vocês repararem, os preços não sobem. Por quê? Porque ainda há muita oferta. Sim. Há muita oferta. Né, então, os preços não sobem. Então, quem é que ganha com isso? O cliente lá na ponta. Consumidor. Então, a gente consegue, com isso, trazer preços competitivos ao cliente. Ao mesmo tempo, a gente também já está trazendo uma inovação para a ocupação do poste. Então, a Pronet é isso. Né? Uma associação que foca, né, em solução de problema. É muito fácil eu apontar, dizer que o problema é de A, B ou C e ficar no meu ar-condicionado sentado e é isso e pronto. Não, a gente quer solucionar o problema. Como? Participando ativamente do problema. Então, a gente está atuando hoje fortemente dentro da Celesc, a questão de poste, a questão do sinal bom, do campo conectado. A gente apresentou já 2 estudos para o Estado para justamente apontar quais são as micro-áreas que ainda precisam de conexão banda larga, junto com a Secretaria de Planejamento, né, com a equipe da CEPLAN, que fez um mapa também muito bom, né, de onde que está faltando, onde a gente realmente precisa atuar. Né? Não adianta eu chegar e dizer para o secretário, para o governador, quem quer que seja, não, está faltando uma rua aqui em Florianópolis. Não, em Florianópolis não falta banda larga. Não. Né? Eu tive, até foi muito engraçado, porque quem não conhece, quem não é da cidade, né, eu volto e meia, pego o meu carro e dou uma volta lá no sertão do Ribeirão da Ilha. Eu entro pelo Ribeirão da Ilha e saio lá, horas na costa de dentro, horas na costa de cima, vou até a Solidão, enfim, dou uma volta, porque aquilo lá para mim é um local muito bonito. Lá tem 3 cabos já passando de fibra ótica, no meio do nada. Olha só. Entende? Então vejam que se faltar talvez uma outra rua que foge muito do escopo. Foge muito, mas de resto, então assim, Florianópolis não é o problema. O problema está onde? Naquele pequeno município, naquela propriedade rural, que tem uma família que trabalha lá, que precisa dessa conexão. Por que ela precisa? Porque ela precisa estar conectada com o fornecedor, ela precisa emitir nota fiscal. Né? Hoje em dia, os sistemas de nota fiscal estão todos online. Né? Então, assim, ele precisa estar lá. Se ele não tem essa conexão lá, o que vai acontecer? O êxodo rural vai atuar fortemente. Então, hoje, uma das coisas, claro, né, não só isso, mas uma das coisas que segura também esse freio de êxodo rural no campo é o quê? Essa conexão chegando lá. Eu preciso levar essa conexão para esse agricultor, para esse pecuarista, não importa a atividade que ele faça lá no interior, não vem ao caso, mas eu preciso levar essa conexão para ele. Por quê? Porque ele precisa estar conectado em sistemas de contábeis, fiscais, ele precisa estar conectado com o fornecedor. Imagina, a 7 quilômetros da praça, ou a 20 quilômetros da praça do município, lá de 5 mil habitantes, ele não tem uma conexão, ele precisa fazer um pedido para um fornecedor, ele tem que vir até um centro um pouco mais urbano ali para ele conseguir isso. Não, a gente já leva isso lá. A gente já está levando quase lá, está faltando pouco, falta 7%.
é o estado mais conectado. Para cada 100 habitantes, tá? Para cada 100 habitantes, para vocês terem uma ideia, Santa Catarina tem 51 conectados. Florianópolis é a cidade mais conectada, tem 53. Para cada 100, 53 habitantes são conectados. Então vejam que falta pouco para a gente chegar lá. Mas agora está vindo um incentivo de governo, está vindo um projeto. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente consiga, de fato, levar isso a toda Santa Catarina. Que legal. Show. Fenomenal, né? Muito Não, bom. e muito ligado a um tema que eu acho que é muito pautado aqui pelo evento de hoje, que é o diálogo, né? É conseguir conversar. Trazer o problema, botar aí a 4, 6 mãos e sentar e resolver de fato. Mas, Amilcar, eu queria te fazer uma pergunta muito relacionada a... Né, tu comentou aqui que a maior parte dos provedores hoje aqui do estado de Santa Catarina são associados da Pronet, mas para aqueles que ainda não são associados, quais são talvez as principais vantagens, né? Acho que tu está comentando muito sobre o conhecimento de causa, regionalidade, conhecer o problema daquele estado, daquela região, mas por que talvez não estar apenas associado a uma associação que é nacional, mas estar ali presente? Quais são os benefícios para quem pode se associar à Pronet, né? Bem, hoje, né, temos alguns benefícios, né? Por exemplo, a passagem de cabo por rodovia estadual, né? Até então se pagava. A Pronet entrou com uma ação na justiça para fazer valer a lei das antenas. A gente conseguiu a isenção, 5.200 e poucos reais cada passada dessa. Então veja que quem está no interior, onde tem uma SC que precisar cruzar um cabo, não vai longe, pega Florianópolis, SC 401, tu vai cruzar um cabo, 5 mil reais. Inviabiliza qualquer atendimento. Inviabiliza o atendimento. Então, esse tipo de coisa a gente conseguiu, foi a Pronet que conseguiu. Né? A questão do poste, por exemplo, estamos agora já em qual etapa? Né? Na etapa de projeto técnico, né? Mais precisamente no quê? Né? A questão de quanto que vai pesar no poste, a canaleta, o quanto que de tração pode ser feito. Para, num segundo momento, a gente escrever uma nova norma. Ou seja, a gente está em conversa com a Celesc para escrever uma nova norma. E essa nova normativa vai fazer com que o quê? O meu objetivo principal é que todos os associados da Pronet possam se beneficiar disso. No primeiro momento. Claro, eu sou a Pronet, eu defendo a Pronet, sem sombra de dúvida. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer que o associado da Pronet tenha o direito de passar o seu cabo. Né? E, num segundo momento, o que eu quero com isso? Aquele provedor que não quer se legalizar, né, que não quer pagar o poste, que geralmente não paga o seu tributo, que não tem o seu alvará, mas que está lá no poste incomodando, eu quero que esse cara, a Celesc, vá lá e corte ele. Eu quero que ele saia. A Pronet não tem o menor interesse em ter provedores clandestinos no seu quadro associativista. Não é esse o foco da Pronet. O foco da Pronet é o quê? É justamente a legalidade. Entende? Por isso que a Pronet vai atrás de solução. Se a gente fosse a favor da ilegalidade, eu ficaria quieto no meu canto e a vida que segue. O problema é bom daí, né? Então, a gente busca muito isso. Né? Então, a gente tem a questão do poste que nós estamos reescrevendo norma. Né? Nós temos dentro da Pronet mesmo um grupo jurídico, que o associado pode tirar sua dúvida. Nós temos um grupo contábil. Nós temos um grupo de engenharia, que foi o último grupo a ser criado com a Semoritz, que é justamente para auxiliar essas dúvidas. Não é para fazer o projeto para o provedor, mas ele tira as dúvidas do provedor, né? Na questão de como que ele pode fazer um lançamento ou não pode, qual é a norma que se utiliza, o que está mudando aí em termos de legislação, enfim. Nós temos um grupo de parceiros também, né? Onde é um grupo que cada parceiro que seria um fornecedor pode ir lá fazer a sua propaganda, botar o seu produto, lançamento, promoção, coisa que eu valha. E nós temos o grupo geral dos associados da Pronet. Então, só esses grupos, a troca de informação é muito importante para o associado. Também tem os happy hours que vocês organizam mensalmente. Então, a gente tem 7 happy hours que a gente faz em Santa Catarina. A gente vai, se eu esquecer alguma cidade aqui, alguém me relembra. Criciúma, Florianópolis, Lages, Joinville, Blumenau, Chapecó. E a metrópole. Caçador. Pois é, o pessoal de Caçador já pediu para 2025 transferir para Videira. Já pediu para transferir para Videira. 2025 o evento do Happy Hour vai ser em Videira. Tá? Então fechamos em 7 cidades, a gente percorre tudo isso. Fora isso, a gente percorre, por exemplo, né, véspera de feriado da Páscoa, quinta-feira, eu estava em Lages, 4 horas da tarde, conversando com a prefeita de Lages e mais 7 ou 8 provedores de Lages e região, para justamente resolver o problema de poste. Né?
E aí a Pronet mostrou o projeto piloto e a prefeita falou, em Lages não será aceito o projeto piloto. Em Lages tem que ser feita a implementação. Eu falei, prefeita, só falta a gente combinar com o presidente Tarcísio da Celesc que tá tudo certo. Se ele der o ok, tá tudo certo. A gente passa a trabalhar no modelo de canaleta. Ela disse, não, então deixa eu vou conversar com ele e vamos ver se a gente não consegue evoluir isso. Eu falei, então vejam que a gente vai em algumas cidades onde a gente é demandado também, né? Eu sei que tem problema em todo município com prefeito, isso e aquilo, mas tem prefeito que quer fazer limpeza de cidade, tem prefeito que não quer, tem prefeito que já quer fazer a implementação de um novo modelo de organização de postos, que ele vê que aquilo ali é mais viável do que tão somente tirar Cabo Velho, né? Então, os benefícios são esses. Fora que hoje, quem é associado da Pronet ganhou 2 diárias para ficar aqui no Costão do Santinho. Já é um baita benefício. Então, assim, talvez financeiramente, se a pessoa achar que tem que ter um benefício financeiro, vamos dizer assim, Traz a família, vem aqui. Você ainda não está convencido, né? Você ainda não está convencido, né? O que ele paga de mensalidade não cobre o custo das 2 diárias anual. Né? Então vejam que não é só pelo valor, gente. A gente tem que entender que é a troca de experiência, o network, né? Tá debaixo do guarda-chuva da Pronet é uma proteção. Né? A Pronet hoje é recebida em todas as esferas de governo. Então, o provedor precisa entender que sozinho ele é mais um, juntos somos mais fortes, somos gigantes. Exato. O provedor tem que entender isso aí, tem que estar junto com a gente, cara. A questão do campo conectado aí, ó, vai precisar de provedor lá na cidade pequena. Né? A questão do móvel, as grandes móveis vão precisar contratar a fibra ótica nos pequenos municípios. Vai contratar de quem? Vai contratar do meu associado. Então, o provedor pequeno precisa entender isso. Né? Ele tem que se despertar. Por exemplo, vem agora a NFCom 62. Há um grupo de contábil, que é que a gente tem... O que sai de novidade é posto no grupo. Então... E sempre alguém escrevendo algo mais, algum artigo, geralmente é o Tiago, né, que é o nosso contador da associação. Né? Então, a gente precisa ter o quê? A gente precisa também ter informação. E se o provedor ficar preocupado só com o lado técnico, esquece esse lado, ele vai ter problema no futuro. Reforma tributária está vindo aí também. 2026 começa o primeiro ano do modelo. Uma alíquota, se não me engano, de 1%, só como teste. Mas, enfim, a gente precisa estar... ciente do que eu preciso mudar. O meu ERP precisa passar por qual transformação? Né? Então, a gente cria alguns, assim, esses grupos de estudo, que está lá o contábil, que está justamente fomentando isso toda semana, todo mês. Para quê? Para que não entre numa informação desencontrada e que tome uma decisão errada que pode prejudicar o seu negócio. Né? Então, para isso tem grupo jurídico, para isso tem grupo de engenharia, contábil, né? O próprio grupo geral de associado, enfim, aonde esse provedor ter uma fonte de consulta confiável. Com certeza. Com certeza. Muito importante o cara ter esse respaldo completo, né, de todas as áreas que ele precisa. Amilcar, muito legal o papo. Se deixar, a gente acho que vai aqui... Vai longe. Até o final da noite. Tem que deixar o Amilcar curtir o evento. O presidente também, aí, ele deve ter uma... Não, infelizmente, eu não posso me alongar muito, porque volta e meia, eu estou vendo aqui no meu celular que o Guilherme está me chamando. Né? Eu preciso recepcionar alguns convidados, né? Com certeza. Mas, enfim, amanhã eu vou estar participando de uma plenária, né? E todos que participam de plenária, né, eu estou informando que há um podcast, que venham aqui, conversem, trocam uma experiência também com vocês, que demonstrem, né, o seu conhecimento. Né? E nada mais do que a gente está fazendo é isso, trocando conhecimento. Né? E isso só faz engrandecer o nosso setor. Com certeza. Né? O foco da Pronet é engrandecer o setor. Não adianta ser uma associação gigante, um belo de um caixa, se não faz a representação que deveria. Então, a gente quer justamente isso, né? A gente quer focar no associado. Hoje, a Pronet trabalha 100% pelo associado. Então, a gente consegue entregar muito valor agregado também para o associado. Show. Obrigado, Amilcar. Parabéns novamente pelo evento. Quer deixar uma mensagem, algum recado final aí, recado paroquial? Cara, o meu recado seria o quê, né? Que todos aproveitem esses 2 dias do evento, né? Que a gente possa realmente fazer... desses 2 dias algo extremamente proveitoso, né? Esse seria o meu recado, né? Aquele provedor que ainda não é associado, venha se associar, né? Venha se associar, venha fazer parte desse ecossistema Pronet,
né? Porque aqui dentro hoje temos ainda 10 startups, junto com a CAT, que é uma outra ideia completamente diferente que a gente trouxe para dentro do evento. Exato. Então, tipo assim, não é só provedor. É também a gente enxergar um pouco fora da caixa, ver que existem outras soluções, outras pessoas pensando, outros ecossistemas como a CAT, e que estão aqui para fomentar negócios e fomentar conhecimento. Então, a minha mensagem é essa, né? Assim, a todo provedor de internet, venha se associar, venha participar da associação. A associação nada mais é do que um conjunto de provedores. Então, quanto mais gente participar, quanto mais gente estiver ali na linha de frente, a gente vai mais longe. Isso é um fato, né? E a gente está indo longe. Tá? A gente está indo longe. E eu acredito muito que para o próximo ano vai ser mais e cada vez a gente vai crescendo, né? Cada vez, na medida do possível, dentro da nossa capacidade, a gente vai crescendo. Então, o meu muito obrigado a todos que estão aqui, o meu muito obrigado ao Matheus e ao pessoal aqui esqueci o nome do Bruno. Para quê? Para que a gente, assim, pelo espaço, né? Obrigado, vocês estão aqui, muito obrigado, né? A gente conseguiu a sala, enfim. Show. Então a gente só tem a agradecer aos expositores que estão aí, foram vendidos todos os espaços, né? Ficaram 2 expositores de fora, não tem espaço, infelizmente, né? Limitado, mas enfim. Então, meu agradecimento geral ao associado, meu agradecimento geral aos expositores, meu agradecimento a todos que estão aqui envolvidos, né? Há um time todo aí, indiretamente, que está aqui também trabalhando para que esse evento seja um sucesso. O meu muito obrigado a todos e contem com a Pronet. A gente está aí para o que der e vier. Nós que agradecemos. Parabéns mais uma vez pela trajetória, pelos Obrigado. desafios e obrigado mais uma vez, Amilcar. E para você que está aí, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, nos busque lá no Instagram para acompanhar muito mais conteúdos como esses daqui para frente. Até mais. Valeu, pessoal. Até Obrigado. mais.